Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um podcast Meu Melhor Corpo. Só que hoje vai ser um pouco diferente. Quem vai ser entrevistado sou eu. E eu vou esclarecer para vocês aqui várias dúvidas, várias perguntas que mandaram no Instagram. E a gente fez uma seleção de todas elas e eu vou estar respondendo para vocês aqui uma por uma. E espero que vocês gostem muito. Quem vai fazer as perguntas para mim hoje é o Júnior. E aí, Júnior? Tudo bem, Matheusão? Tudo bom? Tudo bem. Que alegria, cara. Quando eu fiquei sabendo, você falou assim, Júnior, vamos bater um papo lá e a gente vai responder todo mundo que passou lá no meu Instagram. Eu falei assim, vamos embora, vamos responder a dúvida do povo, top, né? Cara. E aí, a ideia foi sua, né? Sim, e como tem bastante dúvidas, né? Sim. Às vezes cara, coisas simples, mas se às vezes as pessoas fazem errado, isso pode prejudicar até a saúde, né, Matheus? Exatamente. E bastante coisas simples, assim, toda dúvida, né? Claro, é simples, mas ela pode ser aprofundada ali em várias questões. Voltando para o emagrecimento e ganho de massa muscular, você vai ver que teve bastante pergunta bacana que vai ficar bem legal. Vai dar para esclarecer bem. Poxa, em falar em, claro, emagrecimento e hipertrofia, esse é o nosso tema de hoje. Mitos e verdades sobre emagrecimento e hipertrofia. E a gente analisa, né, Matheusão, como tem não somente mitos, verdades, mas também tem cada instruções erradas que a gente encontra na internet. E, infelizmente, Sim. isso prejudica no treinamento, na nutrição das pessoas, não é? Por exemplo, algo muito comum que a gente escuta dizer por aí é que não pode comer carboidrato à noite. Esse tipo de coisa que as pessoas, quando querem emagrecer, acabam comendo muito menos ou fazendo alguma coisa errada com relação ao básico. E eu falo para você que o básico realmente ele funciona. É claro que você, para ter algo muito individualizado realmente para você, é importante ser um profissional, um nutricionista que vai elaborar tudo isso de forma bem individual, só para você. Mas, de forma geral aqui, eu vou passar bastante informação interessante, que eu tenho certeza que vai esclarecer muito para você tomar um rumo mais adequado, mais assertivo, seja para emagrecimento ou para o ganho de massa muscular. Muito bem, então vamos então para a primeira pergunta, já para pegar aqui o nosso Dr. Matheus. E eu acredito que você que está em casa, você que está no trabalho, assistindo pelo celular, queira saber. Matheus, existe alguma maneira ou como uma ajuda para se perder peso rápido, principalmente final de ano, né? As pessoas preocupadas com verão, praia, as coisas. Tem alguma maneira de perder peso rápido? Ô, Júnior, a princípio, assim, de forma muito, assim, vamos falar, de 3 a 5 dias, por exemplo, o que pode acontecer é você tirar aquele inchaço. E aí tem algumas coisas que você pode fazer para tirar esse inchaço. Como, por exemplo, não é só a questão de você ingerir alimentos que desincham, mas também parar de comer aqueles que incham. Então, vai lá, a mortadela, o salame, esses embutidos. Dá uma olhadinha para ver o tanto de sódio que tem, rapaz, ali embaixo. É muito, é demais. É coisa de quase 600 miligramas de sódio em uma fatia, em 2, dependendo. Então, você retirando esses alimentos da sua dieta, que tem muito sódio, incluindo alguns que têm algum efeito diurético, aí você pode colocar, por exemplo, abacaxi, chá de hortelã, chá de hibisco, cavalinha, pepino, sabe? Tem alguns ali que você pode colocar na tua dieta que vai ajudar. Talvez fazer uso de algum fitoterápico também nesse sentido, com a intenção de ter efeito diurético e desinflamar, anti-inflamatório, que tem bastante coisa, tipo a cúrcuma, por exemplo. E uma coisa que não pode esquecer, claro, é de se hidratar bem. Quando você se hidrata de forma adequada, aí o teu corpo consegue eliminar aquela retenção de líquido ali que tem na pele. E ajuda muito. Essa é até uma técnica que eu uso quando eu vou competir. Mas eu vou falar depois. Muito bem, vamos colocar então que esta é a melhor forma de se perder peso hoje. Você já se preocupar no que você vai se alimentar ou não? Ô, Júnior, isso que eu falei agora aqui é para uma situação, vamos colocar aí, se você tem algum evento, coisa rápida. Mas não é o melhor approach, não é a melhor coisa a se fazer. Para você conseguir ter uma perca de peso de forma sustentável, aí você tem que estabelecer meta de longo prazo, de médio e longo prazo. Porque é uma mudança de estilo de vida. Então é importante você ter isso em mente, que você vai ter que mudar o que você come, vai ter que praticar atividade física,
Qualidade do sono é crucial, tanto no emagrecimento quanto no ganho de massa muscular. Você tem que dormir bem. É um sono de qualidade, não é o tempo, é a qualidade. E vários outros fatores, genética, a questão hormonal, tudo isso está incluído. Mas eu percebo que a pessoa que quer perder peso e faz isso, na cabeça tem que eu quero perder rápido, só para aquele evento, só porque eu vou para a praia, engorda tudo de novo depois. Fora que prejudica a saúde, você fazer coisa... Toda perca de peso muito rápida, ela não é boa para o teu organismo. Você vai sofrer de alguma forma. Ou você vai deixar de comer alimento que tem nutriente necessário, vai fazer aquela restrição muito severa e vai faltar vitamina, vai faltar a quantidade adequada de tudo que você precisa para não passar mal. E eu falo isso com propriedade porque eu já fiz, eu mesmo, já errei fazendo dieta para campeonato, já fiquei com anemia, enfim. Então não pode ser dessa forma. Claro que salvo algumas exceções para algum evento específico, mas de maneira geral tem um limite para perca de peso, que é uma das perguntas aí. Muito bem. Em falando em questão de perca de peso, eu quero tirar uma dúvida agora aqui. Esse perigo no que a pessoa tira isso, você até mencionou sobre perder, não comer carboidrato. Há um perigo muito escondido que a pessoa não percebe. Vou deixar de comer isso, vou parar, vou ficar tomando aí uma água com limão e vou parar de comer. O que isso pode prejudicar no corpo de quem está fazendo isso? Ô, Júnior, na verdade, se você fizer uma dieta muito restrita, você pode afetar o teu metabolismo negativamente. E existem casos mais severos que a pessoa fez uma dieta muito restrita durante um tempo prolongado. Rapaz, depois para ela conseguir voltar esse metabolismo ao normal, foi difícil. Porque você prejudica tudo. O teu corpo tem um mínimo de calorias, que é a taxa metabólica basal. É aquele mínimo de caloria que você precisa consumir só para ficar vivo aqui e ficar parado. Aí, por cima disso, tem aquele somatório de calorias se você pratica atividade física, variando pelo nível de atividade física, que aí soma isso. Se você quer emagrecer e come menos do que o mínimo necessário, o teu corpo ele segura aquela gordura como uma forma de proteção do organismo, e aí não deixa embora. Aí você fala, tô comendo quase só alface e água o dia inteiro e não emagreço. É uma proteção do teu organismo. Aí você procura um profissional, ele vai calcular a quantidade exata para você. Em muitos casos, eu já atendi paciente assim, passa a comer mais do que estava e aí o corpo começa a reagir. Aí começa a emagrecer. Você começa a comer mais, mas você come correto, né? Come correto. Não é caloria vazia. Depois vamos falar do álcool, aí tem que é um tipo de caloria vazia. Então, não traz nutriente. Você comendo de forma correta, onde traz ali proteína, carboidrato, gorduras boas. Então, aí sim. E aí, claro, a quantidade matemática de calorias ali que tem que ser feito um cálculo em cima de cada um. Exatamente. Então, olha, para você que está nos assistindo, se você tem alguma dúvida, não vá fazer uma bobagem, vamos dizer assim, se influenciar por influenciadores. Não, para de comer isso, come aquilo, come isso, toma esse suquinho. Não. Fale com um especialista que vai te direcionar no caminho certo. O Dr. Matheus vai mostrar para você, vai fazer uma avaliação. Não sei, doutor, antes de você receitar ou escrever um cardápio, né, para a pessoa, né, que a gente sempre fala, você vai fazer uma avaliação, vai fazer uma análise, conhecer todo o histórico do seu paciente para poder receitar certamente o que ele precisa. Exato, é a anamnese, né, individual. Eu faço essa anamnese e ali eu pergunto todos os detalhes importantes para mim poder iniciar a elaboração do cardápio, do plano alimentar. Ali eu pergunto sobre a rotina diária, o tipo de trabalho que faz, a intensidade do treino, porque a questão do cálculo da dieta tem muito a ver também com o teu tipo de treino e o quão intenso ele é. Se é um treino mais moderado, se tem realmente uma intensidade boa. Isso no teu trabalho, de repente a pessoa trabalha ali o dia inteiro sentada. Não existe um gasto a mais ali, significativo. Mas tem pessoas que não, que trabalham o dia inteiro subindo escada, descendo escada e tal. E isso inclui também esse gasto ali no cálculo. Mas é necessário sim ter essa avaliação individual justamente para conseguir fazer de forma mais assertiva, Júnior, aquele cálculo da dieta. Com a experiência dos anos de atendimento, você vai pegando um feeling que além do cálculo, aquela fórmula, você consegue ter um feeling baseado no que a pessoa te fala. Porque em alguns casos, o que acontece?
Eu sei que o cálculo é tal, é tantas calorias, que é o que ela precisa para dar certo. Sim. Mas eu sinto, quando eu converso com a pessoa, que ela vai furar um pouquinho a dieta, que ela vai ter umas escapadas. Aí o que eu faço? Eu deixo ali um gap, eu deixo um pouquinho a menos, porque eu sei que isso vai acontecer. E tem dado certo até agora. Isso é muito bom. É na análise que você faz. É como se fosse um psicólogo. Você já faz mistura. uma análise pessoal na pessoa. Eu já sinto. Com o tempo, os anos de atendimento, eu já consigo sentir, pelo que a pessoa me responde, se ela é disciplinada o suficiente ou não. E aí, eu tento envolver de alguma forma ali no cálculo da dieta, para que no final dê certo. E tem dado. Isso é muito bom. Então, olha, para você, quando for fazer uma consulta com o Dr. Matheus, lá, siga a dieta. Ele vai ser bem flexível, vai te ajudar bastante. Isso é importante, é você cuidar da sua saúde. Doutor, vamos falar agora sobre Whey Protein. Nós não estamos falando de marca, mas estamos falando do produto Whey Protein. O que ele influencia no corpo? Para que serve o Whey Protein? O Júnior, o Whey Protein ele é uma proteína em pó, que é tirada do soro do leite. Então tem um valor biológico muito bom, porque a proteína tirada do soro do leite possui ali uma quantidade de aminoácidos essenciais ótima. O mesmo se aplica quando você ingere proteínas da carne, do ovo, diferente de fontes vegetais, que a gente pode falar depois. Mas o whey, ele tem realmente uma qualidade excelente. Aí existem 3 tipos, que é o concentrado, o isolado e o hidrolisado. A diferença entre eles é a rapidez e facilidade de absorção. E, normalmente, a proporção de proteínas. No caso de um whey isolado bom, ele vai ter quase 90% de proteínas por dose. Então, se a dose tem 30 gramas, ele vai ter mais ou menos uns 27, 28 gramas ali de proteína. Por que ele é importante? E tem muita gente que tem medo de tomar whey porque acha que vai engordar. Não. É uma proteína de alto valor biológico que vai completar aquele cálculo de proteína total do teu dia na sua dieta. Eventualmente você trabalha em algo que é muito corrido e ali no meio da manhã, no meio da tarde, você não consegue parar para fazer uma refeição. E se você levar um whey, você só toma, é rapidinho, né? Você tomou ali um whey, pronto, e já supre aquela quantidade, aquela necessidade proteica. Existem alguns períodos no dia em que o whey encaixa melhor, onde o nosso corpo tem a capacidade de absorver mais a proteína, em especial o whey. Só para ter uma noção aqui, depois eu vou fazer até um comentário comparando o whey com aminoácidos essenciais. Sim. Porque muda um pouco, tá? O whey, ele vai ter uma absorção, ele vai ficar disponível, você ingeriu, para ele estar agindo no teu músculo, em torno de 1 a 3 horas, para o corpo quebrar aquela proteína em aminoácido, e aí então usar aquele aminoácido no músculo. O hidrolisado, que é o whey hidrolisado, ele já é pré-digerido, ou seja, ele já tem as moléculas de proteína já quebradas. Já é o aminoácido ali quase pronto para o corpo absorver. Então a rapidez de absorção já fica ali em torno de 30 minutos a 40. Agora, quando você toma já realmente o aminoácido essencial isolado, que é o caso do nosso Poseidon, que eu não posso deixar de falar, ele tem uma rapidez ainda maior. E um detalhe, quando você ingere aminoácido livre, isolado, a capacidade dele de agir na síntese proteica é maior com menos quantidade. Você pode ingerir, por exemplo, 12 gramas de aminoácido essencial livre, isolado, que vai equivaler aproximadamente a uns 30, 40 gramas de whey. Tem, inclusive, um aminoácido que é de uma marca bem famosa, depois eu posso até falar, e 1,5 grama dele, para você ver o grau de pureza. 1,5 grama equivale a 40 gramas de whey. Nossa. Na ativação da síntese proteica. Então, eu não tenho dúvida de que sim, o aminoácido isolado acaba sendo melhor para você, mais rápido, a absorção é melhor e ativa a síntese proteica de forma mais otimizada. Mas o whey, ele atua como se fosse um alimento. Um alimento, se você colocar no meio da manhã junto com TCM em pó, que é o triglicerídeo de cadeia média, que vai agir como se fosse um carboidrato, só que o índice glicêmico lá embaixo. Para emagrecimento é excelente. Mito ou verdade? O carboidrato, se você comer exagerado, ele acumula no corpo.
A proteína, se você comer exagerado, ela não acumula no corpo, ela é jogada fora. Só que tem um detalhe, Júnior. A proteína, ela, muitas vezes, dependendo da fonte, ela não vem sozinha. Isso então, é interessante falar isso daí. Você vai comer uma carne. Tudo bem que a carne vermelha tem um pouco mais de gordura do que o frango e o frango um pouco mais do que a tilápia. Mas a quantidade de proteína ali presente vem junto com a gordura que está ali, que não tem como você tirar. Um alimento que você pode desconsiderar a gordura é o ovo, a clara. Toda a gordura do ovo está na gema. Então na clara está só a proteína mesmo. Porém, num omelete, se você for fazer um omelete ali com 5 claras, é importante colocar pelo menos uma gema, porque nela tem também proteína e alguns aminoácidos diferentes ali, porque vai completar. Sim. Então tem em torno ali na clara 3,5 gramas de proteína e na gema em torno de 2,5. Porém, cada gema tem em torno de 4 a 5 gramas de gordura, né? Tem um detalhe no ovo, Júnior, que tem colesterol, tá? Na gema. Tem na gema. Só que o ovo tem também a colina, que é como se fosse um detergente biológico. A colina não deixa esse colesterol acumular. Então, não é que você pode também ficar comendo exageradamente, né? Mas ele não é igual ao colesterol da carne. Muda por causa disso, da presença da colina. Quer dizer, você tem um colesterol que tem no ovo, mas a colina ela ajuda a prevenir sobre isso daí. Exato. Ajuda a não deixar acumular esse colesterol. Diferente de você comer carne que tem bastante gordura, né? Muito bem. Então, uma pergunta aqui, uma consultoria grátis aqui agora que eu vou falar para vocês. Existe um padrão, assim, por exemplo, baseado em peso, que a pessoa tem que consumir durante o dia de proteína? Que é recomendável, no mínimo, por exemplo? Tem. Varia. Na faculdade, então, a gente aprende de 0,8 até 1,2 gramas por quilo de peso. Olha. Então, se você, por exemplo, pesa 100 quilos, você vai consumir até 120 gramas de proteína. Porém, se você é um indivíduo que está treinando de forma intensa, que está levando ali o teu treino de musculação mais intenso, essa quantidade pode subir um pouco. Eu chego ali em torno de 3 gramas, de repente até um pouco mais. Porque se é já uma pessoa que treina já há um bom tempo, você vê que tem uma quantidade de massa muscular ali legal, e além disso está fazendo uma reposição hormonal, você pode chegar um pouco mais nesse extremo que dá certo, que o corpo consegue ainda absorver. Agora, se não vai absorver, você vai tacar dinheiro fora. Se você tomar o whey, por exemplo, de forma desregulada, consumir proteína 5 gramas por quilo, não vai adiantar nada, você só vai sobrecarregar teu organismo. E isso não é bacana. Mas um detalhe que eu acho interessante falar aqui, Júnior, quando eu falo sobrecarregar, você pensa em sobrecarregar o rim, né? Só que tem uma coisa que é pior do que se você consumir muita proteína, claro, pode sobrecarregar sim os rins, mas tem uma coisa que é pior, e realmente esse é provado que danifica o rim em excesso. E adivinha o que é? O açúcar. O doce, o açúcar, rapaz. Você vê que veneno? Esse é um veneno gratuito que as pessoas têm em casa, né? Então, e cara, tem estudo que comprova realmente, né? O excesso de açúcar pode fazer mal para você, além dos outros males associados, né? Que aí vem o excesso de peso. Uma coisa que você sempre fala aqui em todos os podcasts, eu acho interessante para quem está assistindo a gente, você fala do whey protein, fala da boa alimentação e também dos aminoácidos. O que é a diferença do whey protein e dos aminoácidos? Para que eles servem? O que ele vai interferir na vida da pessoa? Vamos dar um exemplo, como se você está buscando um ganho de massa muscular. O estímulo que você precisa ter é do treino. Vamos colocar um treino de resistência, um treino de força, de musculação. Quando você treina, você causa microlesões no músculo. Pequenas lesões. Aí, o teu corpo, no pós-treino, ali logo depois, ele vai fazer o reparo dessas microlesões. E com que o teu organismo vai fazer esse reparo? Justamente com os aminoácidos, que são os componentes da proteína. Uma proteína ela é formada de aminoácidos. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolinhos ali para construir a parede, que é o teu músculo. Então, você só vai conseguir ter uma supercompensação, um reparo muscular e ganhar massa muscular se você tiver aminoácido essencial e proteína suficiente para fazer isso. Aí,
essa é a maior importância dos aminoácidos, Júnior. Uhum. E isso, ela trabalhando juntamente com a alimentação, com todos os exercícios físicos, faz uma diferença muito grande, né? Faz uma diferença muito grande. E se você tiver até no processo de emagrecimento, eu posso falar para você que é a minha preocupação principal no nosso programa de emagrecimento, no MMC 180 graus. Uhum. Por quê? Eu já recebi vários pacientes, antes de criar o programa de emagrecimento, eu já atendi muitas pessoas, mulheres, homens, que tinham feito outros programas, eu não vou falar de quais, mas fizeram em vários lugares. Uhum. E emagreceram, sim, só que perderam músculo junto. Perdeu gordura, mas o músculo junto. Aí, quando você perde músculo junto, isso eu já cansei de falar, que já está até automático. O teu metabolismo ele fica mais lento. O músculo é o tecido que é como se fosse uma fornalha. É ele que queima gordura. Ele que ativa o metabolismo. Uhum. Quanto mais músculo você tem, melhor é para queima de gordura. E para manter o teu peso, mesmo em repouso. Não quer dizer que você precisa ser um fisiculturista, não. Mas, se você faz um processo de emagrecimento e não perde massa muscular, pelo contrário, você troca, você mulher, além disso, você não fica flácida, você fica durinha e você não vai engordar de novo depois. É o efeito sanfona, né? E você evita isso. Ó, esse daqui eu vou até ler para fazer uma pergunta corretamente. Aminoácidos essenciais livres, eles podem fazer uma maior síntese proteica lá com menos quantidade do que o whey protein? É, exatamente. É isso que eu falei antes, eu repito aqui. É exatamente isso, Júnior. O aminoácido, por ele estar na forma livre, ele consegue ativar a síntese proteica melhor do que o whey protein. E a rapidez. Tem uma pergunta aí, Júnior, que eu não sei a ordem que tá, que é o 30-30-30. Que esse está famoso. E você sempre menciona sobre 30-30-30. Olha, uma dica especial para você que está nos assistindo, hein? Preste bem atenção. 30-30-30, o que é, Matheus? Exatamente, esse 30-30-30 tá famoso, né? Que é muito simples, é muito fácil, na verdade. É simplesmente você acordar, esperar 30 minutos, tomar 30 gramas de proteína, que depois eu vou falar que tipo de proteína, e fazer 30 minutos de exercício aeróbico, moderado. Não precisa ser aquele exercício absolutamente intenso, mas também não é aquela caminhadinha na beira da praia. Sim. É um moderado. Pode ser uma caminhada, pode ser a bike, o que você preferir. É só isso. É só acordar, esperar 30 minutos, tomar 30 gramas de proteína e fazer 30 minutos de aeróbico. O ser humano, para mudar mais de um hábito de uma vez, é difícil. Uhum. Se eu for falar para você mudar 2 coisas na sua rotina, você vai sofrer. Agora, se eu mudar uma só, sim. Você pode continuar comendo o que você quiser por enquanto, eu só vou mudar isso de manhã. Nós só vamos mudar ali de manhã. Você quer emagrecer, você tem um motivo para isso, tá? O motivo tem que ser forte o suficiente para você querer isso. E eu vou só mudar o teu café da manhã e vou colocar esse 30-30-30. Você vai ver o resultado que vai dar para emagrecimento. O restante do dia você continua igual. Depois eu venho mudando um por um. A hora que você acostumar com isso, aí eu mudo o resto. Rapaz, muda, hein? 30-30-30, mas por quê? Por que eu tenho que esperar 30 minutos a partir do momento que eu acordo? Eu acordei, levantei, eu tenho que esperar 30 minutos. O que está acontecendo com o corpo nesse momento? Ali você tá, vamos colocar ali, você tá meio que pegando no tranco. Você tem que dar um tempinho para você poder, pro teu corpo poder assimilar, né, aquela proteína que você vai consumir depois. É só por esse motivo. Não tem necessariamente assim que se você, eu acordo e já não tenho tanto tempo. Se talvez você esperar 20 minutos ali para tomar proteína, tudo bem. Mas uma coisa que não pode faltar de jeito nenhum é essa proteína e esse aeróbico. O tempo até tomar ela é mais assim, para ficar mais fácil de entender. Mas é interessante você esperar um pouquinho. Até tem pessoas que tomam um medicamento para tireoide, né? Então tem que esperar um pouco também, assim que acorda, para fazer alguma refeição. Agora, que tipo de proteína consumir? Aí eu falo para você que pode ser o whey protein, mas melhor ainda que o whey protein vai ser aminoácido isolado. Por causa da rapidez de absorção, Júnior. Sim. Exato. Então, como o aminoácido de forma isolada, ele consegue chegar no teu músculo em 30 minutos,
Tem coisa mais perfeita? Encaixa exatamente. Você tomou ali, e aí não precisa ser exatamente 30. No caso do whey protein, uma dose ali de 30 gramas, beleza. No caso do aminoácido isolado, pode ser 12 gramas e meio, que é o estudo que eu fiz e que eu coloquei no Poseidon, que ele é dividido dose diária de 2 doses de 12 gramas e meio, uma antes e uma depois do treino, para o teu treino inteiro você ficar com aminoácido circulante no músculo e ter aquela otimização da síntese proteica. Então, para que é isso? Aí eu vou te contar uma coisa. Quando você pensa em emagrecimento, o que acontece com quem faz cardio em jejum? Você acordou, vai fazer o teu cardio em jejum, não comeu nada. Você já ficou ali, não sei tantas horas sem comer, e aí acorda e vai fazer esse exercício em jejum. Sim. Inevitavelmente, você não tem ali aminoácido circulante. Você acaba... A gordura nunca vai sozinha. Isso tem que ficar claro. Ela vai puxar o aminoácido junto. Você vai estar consumindo o teu músculo ali, naquele aeróbico. Aí, ao longo do dia, você se alimenta, à noite você dorme, que no sono é onde acontece a maior síntese proteica, e aí você recupera aquela massa muscular que você perdeu de manhã. Só que no outro dia você faz de novo. Aí você perde e passa o dia inteiro, você dorme, beleza, você recupera aquela massa muscular. Só que fica nessa. Não evolui. Não evolui, fica no mesmo lugar. Isso não é bom. Para você conseguir puxar a gordura como fonte de energia, o corpo demora em torno de umas 5 horas. Então, para perder gordura de manhã é ótimo, porque você já ficou dormindo pelo menos 5 horas. Então você já está naquele estado que você vai conseguir sim puxar mais gordura como fonte de energia. Por isso que o aeróbico em jejum ele ajuda a emagrecer. Mas não é interessante perder massa muscular. E aí que entra a questão desse aminoácido exatamente ali antes. E aí você consegue evitar a perca de massa muscular, mas ainda continuar perdendo a gordura. É essa a questão. A questão é exatamente essa. É não perder massa muscular. Esse é o segredo. Então você consegue fazer o teu cardio em jejum tendo o benefício da perca de gordura, porque você já está algumas horas sem se alimentar, sem comer carboidrato. Sim. Então ele vai puxar ali mais da gordura. Só que não vai puxar do teu músculo, porque você já tomou o teu aminoácido isolado ali. Nossa, isso ele corre um risco muito grande, né? Quando ele tá vendo que ele tá perdendo gordura, tô emagrecendo, tudo, mas ele não tá, a pessoa não percebe que ela tá perdendo músculo também. Cara, isso é um perigo muito grande. Isso é um perigo muito grande. Você vai ficando flácido, né? Vai ficando... Sim. Fica mais fraco, né? A tua disposição no dia a dia, você vai percebendo que você vai definhando. Se você fazer isso por muito tempo, e eu já fiz, eu já testei isso. Para competição eu já testei bastante coisa. E esse cardio em jejum é uma das coisas que eu já fiz. Cara, é incrível como... Varia de pessoa para pessoa, né? Mas o meu biotipo, eu perco músculo fácil se eu não cuidar. E esse aeróbico em jejum, cara, coisa de uma semana eu definhei. Aí eu perdi massa, né? Além do que... Eu não poderia perder nada, mas acabei perdendo. Depois eu parei, aí foquei ali em outras coisas e consegui recuperar ainda a tempo da competição. Mas é um erro que muita gente comete. De fazer... E outra, tem pessoa que faz mais de 1 hora para mais de cardio em jejum sem comer nada ali, né? Então, cara, o tanto de massa muscular que você perde ali é grande. Aí, ao longo do dia, você consegue recuperar e tal. Só que você fica nessa. Não sai, né? Existe uma brincadeira sempre quando... até eu vi você falando uma vez aqui, que o músculo ele não sabe contar. Não tem dessa, 3 de 5, 3 de 10, não, vai até... E é igual isso, o corpo ele não sabe que você tá em dieta. Opa, o que tá acontecendo? Tô sem comida. Então eu vou deixar a gordura de lado e vou consumir um pouco do músculo aqui. E vai direto nele, vai direto no músculo ali, cara. E usa ele como fonte de energia. E a partir do momento, Matheus, que você perde o músculo, para você recuperar aquela perca, ela é ao mesmo tempo ou ela demora mais? Depende do nível que chegar. Tem uma frase bacana que eu vou falar antes de responder essa, que a pessoa fala, eu tô fazendo cardio em jejum, não tô comendo quase nada e mesmo assim não perco 1 grama. Você não tá comendo, mas o seu corpo tá comendo a sua própria massa muscular. Olha só. Aí que tá, cara. Massa muscular é valiosa. Principalmente se você já passou dos 40, já tá caminhando ali para uma fase onde naturalmente ocorre a perca de massa muscular. Quanto mais massa muscular você tiver para a sua velhice, melhor ela vai ser.
você vai ter mais força, você não vai quebrar nenhum osso fácil, né? Ter nenhuma fratura. Porque o que mais acontece é, né? Tombo. Na velhice, exatamente. E quebra fácil. Que né, é natural, você vai ficando velho, mobilidade, agilidade vai perdendo. Vai perdendo. Então, isso é importante demais, Júnior. Júnior, só repete a pergunta. Tá. Na questão de você, se você entrou numa dieta daquelas loucas lá. Sim, sim. Tá, aí você perdeu um músculo. Para você recuperar aquele músculo lá, você demora mais do que perdeu? É mais difícil ganhar massa muscular do que emagrecer. Para emagrecer, o processo de emagrecimento é um pouco mais fácil do que ganhar. Ganhar massa muscular é um processo que envolve você ter um treino suficientemente adequado. Isso envolve tanto o volume de treino, a intensidade, a carga, você tem que progredir naquele treino, tanto em carga quanto em volume. Tem que fazer as mudanças ali conforme você evolui. Além disso, a tua dieta tem que acompanhar essa evolução do treino adequado. Não adianta nada você passar de fase no treino, mas a tua dieta ficar lá atrás, com as mesmas coisas, não mudar, porque a quantidade vai mudando também. E outros detalhes de suplementação que pode mudar. Enfim, o sono, como eu falei antes, é crucial. No sono é onde acontece a maior síntese proteica. Então você tendo um sono de qualidade, dando o espaço para o teu músculo se recuperar, você vai conseguir ganhar. Mas essa rapidez, eu falo para você que é mais lenta para você recuperar. Salvo o fato de que a massa muscular que você já tinha, é mais fácil de ganhar ela de volta, porque tem a memória muscular. Interessante. Então você já foi de um jeito, você já teve lá 100 quilos, que é o meu caso, 100 quilos com 7% de gordura. Se eu perder 5 quilos de massa muscular, fazendo proposital alguma dieta que eu perca, para mim recuperar esses 5 quilos também é bem rápido. Agora, para mim chegar em 110, ganhar mais 10 além, aí é mais difícil, porque é um lugar que eu nunca cheguei, por exemplo. Tá? Então isso mas para perder é facinho, cara. É igual andar numa escada rolante ao contrário. Se você vacilar, você perde. Ô, Matheus, fazendo uma avaliação, a gente pode... não existe, por exemplo, você ter uma boa saúde, um bom corpo com uma saúde, uma boa vida, se você não trabalhar, então, com 3 coisas, pelo que eu vejo você falar. Alimentação, treino e sono. Eu vi que você mencionou o sono várias vezes. Sono por quê? Ele é muito importante. Durante o sono, Júnior, é onde acontece a produção de vários hormônios, inclusive da testosterona. É importante demais você ter uma qualidade de sono. Algumas pessoas que não conseguem ter essa qualidade de sono, como por exemplo, se você tem uma rotina na qual você trabalha à noite, aquele ciclo circadiano, ele fica afetado. E em muitos casos acontece uma desregulação hormonal, seja na testosterona que baixa, o cortisol que aumenta. Então, o cortisol é o hormônio do estresse. Você passar muitas horas acordado ou não ter essa qualidade de sono por vários dias, né, viver uma vida desse jeito, você vai fazer com que esse hormônio do estresse ele fique mais aumentado e ele próprio ajuda também a fazer a testosterona baixar. E a testosterona, tanto no homem quanto na mulher, ela é de suma importância. Então, durante o sono é onde ocorre a síntese proteica, a recuperação realmente, o reparo muscular, de articulação, né? Então, é muito importante sim você ter uma qualidade de sono adequada. E aí não é só a quantidade. Tem pessoas que dormem, por exemplo, 8, 10 horas e acordam cansado ainda, porque é aquele sono picado, sabe? Não consegue atingir aquela fase do sono, que é o sono REM, aquela fase do sono profundo, que é nela que acontece o maior benefício. Até a questão do GH, né, do hormônio do crescimento. Então, sim, é importante. E um erro que bastante gente comete, e esses já são aqueles que são mais aficionados, bitolado, eu já passei por isso, que treina demais e não descansa. Tem bastante. Não dá um descanso pro corpo. Ele faz o overtraining. E aí também você não consegue ganhar massa muscular. Você acaba perdendo. Porque o treino em si, ele é catabólico. Como eu falei antes, você no treino, você causa microlesões. Você machuca, entre aspas, aquela fibra muscular. E aí ela fica doendo. Quando o músculo está dolorido de um treino, ele está machucado. O que vai fazer esse reparo é
o teu descanso, aí o sono e a tua dieta com a quantidade adequada de aminoácidos e de proteína. É isso que vai fazer a diferença. E é claro, um outro pilar aqui importante é a tua parte hormonal. Se você estiver treinando bem, se alimentando bem, tomando algum suplemento ali que também seja excelente, mas a tua testosterona tá lá no pé, cara, não vai. Isso para homem e para mulher. Não vai. Tanto para perder gordura quanto para ganhar massa. Você trava tudo. Aí o cara fica sem disposição, não tem vontade de fazer nada, né? Aquele mal-estar, irritação. Eu já vi bastante caso em homem e mulher também. Mulher que fez reposição de testosterona na menopausa. Andava irritada pra caramba, né? Assim, sem disposição. Fez a reposição, mudou da água pro vinho. O humor melhorou, ficou mais feliz com a vida, conseguiu treinar melhor, fazer tudo que tinha que fazer no dia a dia muito melhor. Cara, é outro pilar que não pode passar despercebido. E o que pode afetar isso, Júnior, é o estresse, cara. Uma das causas, né? O estresse crônico. Essa correria do dia a dia, que aí o cortisol aumenta, aí baixa a libido. Uma das coisas que pode acontecer também, às vezes o cara tá fazendo até um ciclo de testosterona acompanhado, tudo certinho, beleza. A testosterona dele tá alta e a libido baixa. Por quê? O que pode ser, uma das causas que poderia ser o estresse do dia a dia. Aí o cortisol aumenta, aí a prolactina aumenta e aí, cara, a libido baixa. A testosterona livre, ela fica mais baixa. A total tá alta, mas a livre não. E é a livre que importa. É ela que faz o que tem que fazer. Matheus, uma coisa interessante que você colocou aqui sobre... Eu quero mencionar aqui que eu já fui testemunha disso. Eu acho que a questão do estresse, do dia a dia, independente do trabalho, principalmente das pessoas que ficam no escritório, que o corpo está parado, não tem aquele gasto, né, a cabeça, não sei o quê. Mas aí a pessoa saía dali. Então, sempre tem amigos que falam, mas eu não gosto de musculação. Mas quando eu saí do trabalho com aquele estresse, eu ia para academia. Não sei, dá a impressão que o treino parecia que ele evoluía mais, você tinha mais força. Você saía de lá calmo e aquele prazer, Nossa, aquela... Não dá uma renovada? Que gostoso. Renova, né? Exato. Cara, eu falo isso e isso Mas aí a pergunta, por que acontece isso? O Júnior, durante a atividade física, não precisa ser exatamente a musculação, tá? Sim. Mas o exercício físico, você libera ali hormônios do bem-estar que vão realmente te trazer um bem-estar, né? A dopamina, a serotonina. Então, são hormônios que você, depois de uma sessão de treino bem feita, você sente realmente aquele prazer. E isso vicia ao longo do tempo. E muitos casos, há médicos até que falam que o exercício físico, né, o treino, é realmente o que faz a diferença na cura da depressão. Não é remédio. Sim. E, cara, isso é... Eu falo porque eu tive depressão e eu não tomei nenhum remédio e consegui curar a minha depressão com treino, com atividade física, com exercício físico. Sem saber. Eu tinha 13 anos, Sim. né? Tive depressão profunda com 13 anos porque era muito magro, né? Sofria bullying na escola e foi acumulando aquilo, rapaz. E aí o que eu passei a fazer? Eu passei a descontar essa raiva no treino. Não era musculação, eu tinha uma bicicleta. Eu ia na subida e até quase descansar. E voltava tranquilo. E passava aquela raiva. Ou seja, isso ajuda demais. E o estresse, quando você está estressado com o trabalho, você não fica nervoso? Então, aí você desconta essa raiva ali na academia. Você volta para casa tranquilo. É uma coisa cientificamente provada. Exatamente. Aquele estresse que você poderia levar para a família, você deixa na academia, você faz uma coisa para o teu corpo, que deu mais força para ele. Eu quero voltar numa coisa muito importante, principalmente para quem está nos assistindo, falar desse veneno, do mesmo lado que ele é uma coisa boa, que adoça a nossa vida, mas ele é um veneno, ele causa um vício, tanto que eu já ouvi você falando aqui, que é o açúcar. Cara. E, por exemplo, chega uma hora da noite, você trouxe uma convidada uma vez aqui, que ela falou sobre, às vezes você está à noite assistindo uma televisão e bate aquela vontade de comer alguma coisa, um doce, você não está com fome. Você quer comer um doce. É o vício do teu corpo que está querendo um açúcar.
Isso mesmo. Eu percebo que homem e mulher, né, tem essa questão de vontade de doce, principalmente logo após as principais refeições, que é o almoço e a janta. Sim. Né, que bate aquela vontade de comer um docinho. Alguns conseguem optar por doces que são menos ruins. Uhum. De repente um pouquinho de chocolate 70% ali. Até pela presença do cacau, né? Uhum. Só que o segredo é a quantidade aí. Mesmo sendo Sim. algo que tenha cacau que seja bom, mas a quantidade influencia. Agora, tem pessoas que não têm esse controle. E aí entra na questão da ansiedade também. Né? Pessoas muito ansiosas descontam. Algumas ficam sem comer, outras comem demais. E normalmente pende pro lado do doce. Agora, tem uma coisa que eu acho legal falar, que é o seguinte, nessa questão de comer aquele pedacinho a mais. Quando você come algo que eleva a sua glicemia mais rápida, que é o caso do açúcar, o doce, a glicemia sobe, aí o pâncreas libera insulina para a insulina ir lá e trazer de volta, e regular. Uhum. Mas a insulina vai, regula, mas até a própria insulina voltar ao normal, tem um gap, tem um espacinho ali, que é onde dá vontade de comer mais aquele pedacinho de bolo, mais aquele pedacinho de chocolate. E aí se você come, você faz de novo isso. Aí não acaba. Só na hora que não cabe mais. Não tá aguentando mais comer doce e tá lá, né? Cara, e é uma coisa... Se você pegar e fazer um teste, você tem aquela vontade de doce. Aí você, beleza, come um pedacinho. E espera, aguenta. Cara, 20 minutos depois você já não tá mais com a vontade. Já passou, já passa. Agora, se você na sequência já não aguenta e pega mais, você fica naquele vício, né? Aquela coisa. Tem outras coisas, até tem uma fruta, cara, que é interessante, que acho que muita gente não conhece. E acho que é fruta milagrosa. Eu vou pesquisar o nome exato, mas fruta dos milagres. Você, quando tá com vontade de comer doce, assim, você come ela, e aí o que for que você comer, você pode comer um limão, que você vai sentir o gosto doce. É engraçado. Ela deixa alguma coisa. Ela muda no teu paladar. Interessante. Aí você tem vontade de comer doce. Aí você pode comer alguma coisa que não é doce, mas vai ficar doce pra você. Olha só. Durante aquele período ali. É engraçado, né? No próximo podcast você vai trazer sobre isso. Eu vou trazer essa fruta aí. Muito bom. Agora vamos fazer algumas perguntas para você que está em casa, que com certeza você quer saber, e ele vai responder. Eu vou fazer a pergunta, ele já me responde. Mateusão, quais são os alimentos que ajudam a desinchar o corpo? O Júnior, essa questão de desinchar, realmente tem alguns alimentos que ajudam. Eu posso falar para você, de repente, aí, o abacaxi, melancia, chá de hortelã, chá de hibisco, cavalinha, o pepino. Mas tão importante quanto você consumir, de repente, alimentos que desincham, é você não consumir alimentos que incham. Porque não tem milagre, não tem como. Se você consumiu ali um cachorro quente que tem sódio pra caramba, um hambúrguer. Cara, tem bastante sódio, tem mais de 1000 miligramas de sódio. E aí você vai e consome esses alimentos que desincham, ele não vai dar conta de desinchar o que o outro inchou. Então é um conjunto. Você precisa consumir alimentos que não têm tanto sódio, ou seja, precisa controlar essa quantidade de sódio. Precisa consumir alimentos que têm sim esse efeito diurético, mas que também têm o potássio. Existe uma relação entre o sódio e o potássio, que é importante respeitar, que é uma proporção. O potássio na nossa dieta ele tem que ser de 2 a 4 vezes mais do que o sódio, para justamente contrabalancear e você não ter essa questão da retenção de líquido. Então é de suma importância você respeitar isso. Aí alguns alimentos que você pode consumir que tem potássio, a banana, o mamão tem bastante, a goiaba tem também bastante potássio. Então, no geral, na sua dieta, você tem que ter esse padrão de mais potássio do que sódio. E é normalmente na proporção de 2 a 4 vezes mais o potássio do que o sódio. Eu posso citar uma coisa que eu costumo fazer só para alertar, até porque o excesso de cálcio também não pode. De potássio. Sim. De potássio também não pode. Tudo tem que ter um equilíbrio, né, Matheus? Tudo tem que ter um equilíbrio. Aí esse cálculo da quantidade de sódio e de potássio eu posso falar. Mas numa competição, e eu já fiz isso, Júnior, de fisiculturismo, na última semana é onde muitos atletas fazem algumas coisas que não são muito saudáveis. Aí, o que eu já fiz?
Na última semana ali, nos últimos 2, 3 dias, eu tirei o sal total. Até a água era aquela água destilada, sem sódio, sem nada. Sódio zero. E taquei potássio, cara, que é o Slow K, que é o comprimido de potássio, de 600 miligramas. Beleza, o que acontece? Daí, quando você tá ali, no caso da competição, você tá pronto para competir, tá com 2% de gordura, mas ainda tem aquela partezinha que fica aquela pele, que você sabe que não é gordura, mas é uma retençãozinha, que a pele, no fisiculturismo, que é o extremo, né? Não colou aquela pele no músculo, que é o que você quer para a hora que você subir no palco, você tá na tua melhor forma, né? Com o teu melhor corpo. E o potássio, ele faz realmente aí sair essa retenção. Como você tirou o sódio e tacou o potássio, aí ele faz esse processo. Aí entra também a questão da água, da hidratação, que é importante até para você que busca essa questão de desinchar, a tua hidratação é importantíssima. No extremo da coisa, que não é tão saudável, que é questão de atleta, faltando 7 dias, você começa a consumir ali em torno de 6, 7 litros de água. Segunda, terça, quarta, aí na quinta você baixa para 5, na sexta, campeonato no sábado, você já baixa para uns 2 e no sábado quase nada. O que você fez o teu rim trabalhar porque você estava bebendo muita água, de repente você tira, ele continua naquela pegada, mas tirando aquele excesso. Aí você tira o sal e taca o potássio. Mas isso é uma coisa que não é para você fazer, tá? Não, eu só estou citando isso, que é o extremo da coisa. E o excesso de potássio, Júnior, pode causar arritmia cardíaca. Ele pode fazer mal para o teu sistema cardiovascular, na contração do músculo cardíaco. Então, é perigo. Não pode. Então, tem um limite. Mesmo que o potássio precise estar de 2 a 4 vezes a mais que o sódio, você ainda não pode passar da conta. Ele tem que estar dentro do limite ali saudável. Uma observação que eu quero falar para vocês que estão nos assistindo, daqui a pouquinho tem mais perguntas que você não pode perder, hein? Eu venho editando os materiais aqui do Matheus e eu vejo o receituário que você dá de alimentação para os seus clientes. E aí as pessoas têm muito aquele mito de falar, não, quando eu falar com o meu nutricionista, ele vai passar uns alimentos estranhos, caros. Eu vejo que não tem nada. O que você tem no dia a dia, simplesmente você está dando uma educação alimentar. Eu fico assustado com frango, patinho, alface, um tomate, mas eu vejo o horário. E isso é importante alertar as pessoas sobre isso. Exatamente. Eu já vi muita gente, até paciente, né, que eu já atendi, de ter tentado seguir um plano alimentar onde tinha alimento caro e difícil de achar. Cara, você não consegue fazer. Ainda mais nessa correria que a gente vive. Se eu colocar para o paciente ali alimento difícil de achar, caro, e ainda receita que tem que perder bastante tempo fazendo, você não consegue trabalhar. Você vai ficar só ali em função de fazer aquilo. Não tem como. Eu prefiro ir nos alimentos que são mais fáceis de encontrar, né, de acordo com a tua rotina. Tento ao máximo que eu consigo, dentro daquilo que não vai prejudicar o resultado. No máximo que eu consigo, eu tento colocar o que a pessoa mais gosta, alguns alimentos que ela gosta, e não pôr o que ela não gosta. Tanto que essas perguntas eu faço na minha consulta, na anamnese. Eu pergunto ali, quais alimentos você menos gosta, que você não come? E quais alimentos que você gosta demais, que de repente eu posso tentar deixar? Porque eu não preciso colocar só o que eu gosto para você, porque não, isso aqui é top, isso aqui funciona, mas você não gosta daquilo. Aí você não vai fazer, você pode até fazer um tempo, mas você vai abandonar. E se eu conseguir adequar essa dieta para você que fique de um jeito que vai dar certo sim, e ainda dentro de coisas que você gosta, a chance de você permanecer, de você permanecer, porque o segredo é a constância. Exato. É você ficar ali, até mudar o teu estilo de vida e você não voltar para trás depois. Se eu fizer alguma coisa muito difícil, muito restrita, e forçar você a seguir, você vai seguir por uns 20 dias, vai ter um resultado, só que depois você larga tudo. E aí você pode até criar uma compulsão, cara. Depois, se eu chegar restringindo tudo para você, depois você cria uma compulsão ali que você não para mais. É bem melhor seguir o que você
gosta, que você né? tem no dia a dia ali de casa ali. Poxa, isso aqui é saudável. Simplesmente a maneira, o horário, a quantidade correta. É. Eu estava fazendo uma pesquisa, Matheus, e sempre vem aquela perguntinha, né? À noite, tá assistindo uma televisão, tá lá com a patroa, você tá lá com o seu amor e bate aquela coisinha, aquela vontade de comer alguma coisa. Matheus, o que eu posso comer à noite para não ganhar uma barriga, para, sabe, não me sentir depois culpado ali? Alguma coisa aqui que eu posso me satisfazer para perder uma barriguinha, alguma coisa à noite ali? Ô, Júnior, tem exceções, assim. Se você, por exemplo, costuma treinar de manhã, 6 da manhã, só um exemplo, você faz o teu treino ali. Então, necessariamente, é importante que você tenha algum carboidrato à noite. E aí, dentro disso, de repente, você faz o teu jantar, que seria, no caso, seria a última refeição do dia, mas eu consigo deixar ainda uma ceia na onde eu posso pôr algo que você goste bastante. E ainda vai estar dentro do cálculo da tua dieta. Aí você pode fazer aquela ceia vendo um filme da maneira que você preferir. Porque ainda assim vai ser importante ter ela para você conseguir treinar de manhã. E também, se você treinou ali no período noturno e logo depois você só faz o jantar, ou às vezes você fez até o jantar antes, aí necessariamente você vai ter que comer algo depois, por mais que seja à noite. E carboidrato, para poder recuperar o glicogênio. Aí essa quantidade de carboidrato vai variar. Por exemplo, a quantidade de carboidrato que eu preciso consumir depois do treino é diferente do que do Júnior, da sua, por exemplo. E diferente de uma mulher que começou a treinar hoje. Varia, porque o corpo é outro, o consumo de nutriente é outro. Então essas quantidades variam. Mas dá para colocar sim. Tem fruta que é bem pouco calórica. Aí eu posso falar aqui. Uma banana equivale a aproximadamente uns 15 morangos. Só para você ter uma noção. Caramba! Então você ficar ali, você comer 15 morangos, por exemplo, não é bacana? A quantidade é maior que uma banana, mas tem menos. Você pode saborear aos poucos, né? Mas só morango, não é com leite condensado, né? Não colocar umas coisas a mais, não. Só moranguinho. Daí já lasca, ali. né? Ô, Matheusão, uma pergunta agora particular aqui. Então, vamos dizer assim, o meu peso, quando eu era mais jovem, praticava muito esporte. Muito esporte mesmo. Eu fazia arte marcial, corria, jogava bola, tinha energia, era jovem. Era a média lá dos 75 quilos. Aí eu cresci de tamanho, cheguei aos meus 115 quilos. Só que nos últimos, até 2010, eu tinha 115 quilos, só que eu tinha 115 quilos de gordura. Vim embora para Maringá aqui, aí eu comecei a fazer musculação. Não perdi peso. Mas eu sinto que o meu corpo ele aumentou de tamanho, ele aumentou. A musculatura. A musculatura aumentou, É. Exatamente. Mas o que uma pessoa, falando com você lá, procurou um nutricionista, o que pode falar assim, eu sei que eu tenho ainda muita gordura, eu quero perder essa gordura. O que tem que ser feito? Qual é o tratamento? O que eu tenho que fazer, Matheus? Tomando como base isso que você acabou de falar, uma das coisas que eu deixo claro e tento colocar na cabeça de muitos é de não ficar bitolado com a balança. Por quê? Porque é exatamente essa proporção que tem que ser respeitada. Inclusive, o IMC não é algo que eu acho interessante se basear. Olha. Porque o meu IMC dá de obesidade grau 2. E eu tô quase no 3. O IMC, só para explicar para quem está nos assistindo, o que é o IMC? É o índice de massa corporal, que é uma relação do teu peso com a tua altura. Então, baseado na minha altura e no meu peso, eu tenho 1,79, quase 1,80 e peso 100. Então, esse cálculo no IMC me dá na classificação ali de obesidade grau 2. Mas eu não sou obeso. Né? Eu tenho 100 quilos, mas o meu percentual de gordura está em torno de 7. Então, o que eu acho mais importante lembrar todo mundo é que não fique tão preocupado com a balança. Muitos pacientes perguntam isso na hora que eu mostro a avaliação, mas e o meu IMC ali e tal? Aí eu explico, não fique preocupado com o IMC. O que importa é realmente o teu percentual de massa muscular e de gordura. Essa proporção tem que ser boa. Até numa avaliação física usando a bioimpedância, ali, aquela curva, muitas vezes acontece da curva da gordura, ela tá do gráfico, a gordura está na frente da massa muscular. O que tem que fazer é inverter isso. A tua massa muscular, né,
compensar. Vamos colocar de exemplo aqui. Então, o que seria um percentual de gordura bom para mulher e para homem? Acho que é interessante falar. Para você que quer ficar, de repente, com o corpo aonde comece a marcar o abdômen, né? Não precisa ficar com aquele abdômen trincadíssimo para competição, mas você quer ficar com aquele abdômen bonito. Mulher, se tiver em torno de 12, 13% de gordura, tá top, tá bacana. E o mesmo aspecto no homem, ele precisa estar ali com 7. É como se fosse o dobro. Quer dizer, o homem tem que estar com um percentual onde a mulher, para ficar do mesmo, visualmente, assim, com o mesmo aspecto, ela pode estar com o dobro que vai parecer a mesma coisa. É diferente para os dois. Matheus, então vou fazer uma pergunta para você aqui então. Vamos lá. Chegou um aluno para você, Matheus, eu quero praticar exercício de levinho. Caminhada, bicicletinha, um pezinho só para fortalecer. Eu não quero fazer a musculação pesada. O meu dia a dia, eu quero relaxar aqui na academia. Então eu quero conversar com você, me faz um plano alimentar. Qual que seria então, por exemplo, o percentual de gordura para um homem que quer uma vida normal? Não que quer, que gosta de musculação, mas do seu dia a dia. Chega em casa, senta no sofá, não sei o quê. O que ele não pode exagerar na alimentação? Olha, você tem que se alimentar corretamente, você vai passar um plano bem alimentar correto para ele, mas qual seria o plano ideal de gordura? De percentual? Isso. Para um homem, né? Exatamente. Ô, Júnior, para um homem eu posso falar que em torno de uns... Cara, de uns 12, 13 ali por cento tá legal. Para estourar uns 14 ali, que ainda fica legal. Exatamente. Agora, chegou perto de 20, aí já fica um pouquinho acima. Para isso, né? Para esse aspecto mais do dia a dia, né? Que sim, não tem... exatamente. É o normal. Que é o normal. Mas ali, vamos colocar ali de 10 a 15. Para ficar um espaço bacana ali. Matheus, tem um documentário no Netflix de um ator lá que ele faz ele conhece o mundo inteiro e vai em cidades, nos países, conhecer a alimentação, a cultura do povo. E ele foi e visitou a Itália, capital do vinho, a capital da massa, tudo que você vai comer massa. Aí ele visitou uma cidade onde que eles comem pão de manhã, comem macarrão no almoço, pão à tarde e macarrão na hora da janta. E todos são magros. Rapaz. Aí ele perguntou, mas como assim? É que nós comemos para viver, não vivemos para comer. Olha aí. A senhora falou. E é isso, né, Matheus? Você pode aproveitar a sua vida, seguir um plano alimentar que você passa, mas você tem que viver a sua vida, não encher o pratão ali, né? É a quantidade. É o que eu costumo falar. Você pode comer ali algum alimento que você gosta, mas na quantidade certa. Eu até posso falar um detalhe aqui que você falou de vinho. Vamos supor, existe algum padrão seguro para ingerir álcool? Digamos assim, para você levar a tua semana, um padrão semanal. Que tanto eu posso tomar? Existe um padrão, digamos assim, até seguro, mas é claro que quanto menos você fizer isso, melhor. Mas de vinho, uma taça de vinho em torno de uns 150 ml por dia. E se for um destilado, 50 ml. É pouquinho. Mas assim, isso considerando que você não tem objetivo de competição, que você não é um atleta e tal, né? Porque o álcool, ele é bem prejudicial para você que busca o ganho de massa muscular. Por quê? Porque ele desidrata o teu corpo e ele consegue tirar a água de dentro do músculo. O músculo, ele é quase 70% de água. Então, se você desidrata, você fica mais fraco. Ele é antinutriente. Então, consegue realmente atrapalhar nisso. E tem um detalhe, que é para quem quer emagrecer, que é o seguinte. Quando você faz um treino, seja de musculação intensa ou até funcional, né, que no nosso programa de emagrecimento a gente mistura musculação com funcional para ativar mais o metabolismo. Ele gera um processo chamado de EPOC, que é o consumo de oxigênio pós-exercício. Significa que o teu corpo ele continua queimando caloria mesmo depois daquele treino. Pela qualidade que foi aquele treino, pela intensidade que foi, pode chegar até a 48 horas que o teu corpo fica naquele consumo para voltar ao normal, para voltar à homeostase. Quando você consome o álcool, vamos colocar aí do destilado 50 ml, você já corta esse EPOC.
Então você poderia ter tido um benefício bem maior daquele treino que você sofreu, né? Sim. Só que você quebrou ele quando você tomou uma bebidinha ali. Aí equivale, ali pode uma latinha de cerveja, ou 150 ml de vinho, ou 50 ml de destilado. Já cortou o EPOC. Então você sai da academia lá com o Mateusão, você foi lá, treinou pesado, nossa, hoje eu tô... Sai dali, vou tomar uma cervejinha com os amigos. Acabou o treino. Uma latinha já estragou. E esse processo aí do EPOC, né? Já atrapalha. Agora, não quer dizer que você não pode tomar nunca também, né, Júnior? Você tem que viver. Um pouquinho pode, né? Sim. Ali na semana, vamos colocar que, tudo bem, 2 vezes na semana, até 3, dentro desse padrão que eu falei aqui. Agora, das pessoas que tomam álcool, quem que toma uma só? É poucos, né? Não, você começa ali e não para. Uma latinha vai mais. Mas o segredo é esse, é o equilíbrio. Você não pode passar, você não precisa sentir vontade de nada, igual aí na Itália, como macarrão, pão, e deve ser bom pra caramba. Né? Nossa, nem me fala. Ô, Mateusão, olha, a gente tem quase 1 hora já de podcast. E não falamos nada de musculação, que eu gostaria de tirar as dúvidas aqui do Matheus, então nós vamos deixar para um outro podcast. Eu acho que esse formato ficou legal, hein? Esse aqui só ficou sobre alimentação, e é muito importante isso daí. Se você tem alguma dúvida, olha, para o vídeo, volta, assiste de novo, passa lá para a tua vizinha, para o teu amigo. Olha só o que o Dr. Matheus Correia passou. Gente, olha quanto veneno que a gente coloca no dia a dia. E não é difícil você seguir um plano alimentar. Só procurar o Dr. Matheus, tá aí, ó. O telefone tá aí, ó. Dr. Matheus, né, Matheus? Lá no Instagram. Pode mandar mensagem no Instagram, no telefone ali da academia. E a gente tem o nosso portal, né, Júnior? Portal que tem lá, tem tudo ali. Tem a questão da nutrição, tem os nossos cursos online, desafios. Exatamente. Inclusive o Detox a gente atualizou. Logo vai estar top, atualizado. E a gente está fazendo aquilo que já começamos a gravar, que é protocolos completos baseados no seu biotipo. Então é bem específico, bem nichado, para endomorfo homem, para mesomorfo mulher, em tal peso, tal, enfim. São protocolos individuais que logo vai estar disponível. Olha, tinha muitas perguntas para fazer aqui sobre alimentação, então isso vai dar um gancho para outros podcasts aqui no Bate-Papo com o Dr. Matheus Correia e, claro, com seus convidados que toda semana tem por aqui. E você, sempre participando, tem alguma dúvida? Dr. Matheus Correia vai responder todo mundo. Deixa aqui nos comentários, faça sua pergunta. Doutor, como é que eu faço isso? Como é que eu faço aquilo? Posso marcar uma consulta? Não deixe de participar e o Dr. Matheus Correia vai responder você, beleza? É isso aí, Júnior. É isso aí. Gente, muito obrigado. Encerrando por aqui. Mateusão, encerra aí. Um grande abraço para você. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, no canal da TV Maringá e no Meu Melhor Corpo. E até o próximo podcast.